Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Lívia Diniz. Eu sou fundadora do Espaço Cria, uma escola linda, vive consciente do Rio de Janeiro. A gente está no Cosme Velho e é um prazer estar aqui com o André hoje. Diga aí, Dé, da onde você vem dessa terra maravilhosa? Eu venho da Bahia, meu nome é André Garcês, sou educador, psicólogo e também fiz a formação em constelação familiar. E a gente está aqui hoje para compartilhar com vocês essa interseção do conhecimento da visão sistêmica com a prática da educação viva, né? Lívia, eu vou pedir só para você ajeitar isso, sua imagem, para ver um pouco mais seu rosto. Perfeito. Então, nosso tema, o lugar das crianças nos sistemas familiares, né? É um tema muito bem-vindo nesse momento da quarentena, né? Em que a gente está se voltando mais para as famílias, né? O que são sistemas, né? A primeira palavra que o público leigo talvez não conheça, né? A visão sistêmica, o que são sistemas? Sistemas são grupos de pessoas, né? Que, segundo o Bert Hellinger, que foi o sintetizador dessa visão da constelação familiar, todo grupo segue 3 leis, né? Ele chamou dessas 3 leis do amor, essas ordens do amor, né? Quais são essas ordens? É a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da ordem. Anterioridade da Isso, ordem. exato. A lei do equilíbrio é o equilíbrio entre o dar e o receber. Tem um exemplo bom na quarentena, que é o seguinte: muitos que estão em casa e estão recebendo ainda o seu salário e não estão dando aquilo que o seu salário precisa, aquilo que a empresa precisa, estão provocando um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio no seu sistema de dar e receber da pessoa que está, né, desse empregado, e um desequilíbrio na empresa. Então isso é insustentável. A gente está nesse momento da quarentena, a gente precisa criar estratégias, né, se a gente está recebendo aquele salário, né, para que seja equilibrado com o que a gente está recebendo. Esse é um exemplo, né, simples do dar e receber, mas que é para todas as relações, né? A gente precisa dar e receber em equilíbrio. A única exceção, e isso é importante ser dito, é dos pais para os filhos. Os filhos nunca vão poder dar para os pais aquilo que receberam, que é a vida. Então essa relação, ela já é por si só um desequilíbrio e ela está perfeita com esse desequilíbrio, né? Uma outra relação bacana de marcar é a relação do casal. Ela precisa sim estar em equilíbrio entre o dar e receber, mas é uma segunda exceção, em que o marido ou a esposa, né, ou o casal homoafetivo que seja, ele precisa sempre dar um pouquinho mais do que o que ele recebe para esse amor ser nutrido, né? Isso é uma outra exceção. Isso, na verdade, são as 2 únicas exceções. Todas as outras relações precisam estar em perfeito equilíbrio. A outra lei é a lei do pertencimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo membro desse grupo vai fazer ao máximo, inclusive passar por cima de sua própria vida, mesmo que inconscientemente, para pertencer a esse grupo. E aqui cabe uma ressalva nesse momento, que é: o nosso senso de pertencimento está totalmente dissolvido e esgotado. O que eu quero dizer com isso? O sociólogo, né, Antônio, que escreveu sobre a economia do ócio, né, o ócio criativo, Damasio, ele fala que a gente colocou o trabalho como prioridade em nossa vida e que agora o trabalho, né, está sendo empurrado para ser secundário nesse momento de quarentena, e a família voltando ao seu lugar correto, ao seu lugar de origem, né, que é o lugar primário de foco. E o que aconteceu? Quando a gente fez isso, colocou o nosso foco no trabalho, a gente dissolveu também esse lugar de pertencimento que originalmente precisa estar associado à nossa família. E aí a gente volta para as casas agora na quarentena, e o que a gente percebe? Está todo mundo trazendo o trabalho de casa, e a internet ou o celular está substituindo essa distração do trabalho. Mesmo em casa, a gente está vendo famílias que estão ainda, né, mesmo depois de um mês aí, deram muitos poucos passos nessa interação, nesse lugar de pertencimento da família. Então isso é preciso restaurar, né, para que todos dessa família tenham força. Então é um momento muito oportuno
né? Eu gosto muito da imagem de núcleo, né? O núcleo é aquele que no centro está condensado e depois está dissolvido. E a gente não, a gente estava totalmente dissolvido, né? Não tinha esse núcleo. Então a gente precisa pegar força desse núcleo, que é a nossa família, que é de onde derivam todas as outras relações, a relação com o trabalho, a relação com a família nova, com a esposa, a relação com o dinheiro, a relação com a sexualidade, a relação com a morte. Tudo deriva da família. E aí entra a importância da gente trazer essa visão sistêmica. Então falei da segunda Sim. lei, e a última lei seria a lei da ordem. Essa é uma outra lei que está toda bagunçada, e aí cabe mais ainda a importância da gente trazer isso. O que essa lei traz? De que o precedente tem prioridade. Quem é o precedente? É aquele que veio primeiro. Então, quem veio primeiro são os pais, os avós e por aí vai. Esses têm prioridade sobre quem veio depois. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, eu almoçava com meu avô depois dos adultos. Eu lembro que eu virei para meu avô e fui brincar lá no momento em que ele estava conversando com uma pessoa e ele me deu um esporro falando: seu avô está tratando de negócio. E eu observei aquilo e voltei para o meu lugar, né? Nessa época era muito claro qual era o lugar da criança e qual era o lugar do precedente. Os nossos avós carregaram isso. Mas parece que os nossos pais aí, né, a geração aí dos 60, dissolveram um pouco isso, e a gente está dissolvendo mais ainda a ladeira abaixo essa ordem. E é isso também que a gente vai se debruçar principalmente sobre essa lei. Como restaurar essa ordem na família de que a criança não está no lugar dela e os adultos e os pais não estão nos lugares deles. Quais são as implicações disso, quais são as desordens que isso provoca e a força que todos os membros dessa família perdem. Sim. Muito bom. E aí eu queria trazer um pouquinho o entrelace da visão sistêmica com a escola, né, com os espaços educacionais, né? Eu acho que a gente faz parte de uma rede incrível, né, a rede de educação viva e consciente. Dentro desse sistema da rede tem vários outros sistemas, o quintal das crianças, o CRIA. Então, a visão sistêmica, ela não entende o indivíduo, ela não entende a fração da parte, né? Ela vai olhar para o todo para a gente ter uma compreensão mais profunda da parte. Então, para a gente poder entender o movimento da educação viva, a gente precisa olhar para o todo, não dá para a gente olhar recortado para as partes, né? As partes, elas têm como essência comum o que tem no movimento como um todo. Então, isso é um olhar muito forte da educação viva dentro da escola, né? Esse resgate da comunidade. Esse resgate, a gente vai precisar estabelecer de novo conexão entre família e escola. A gente vai precisar dialogar, porque para a gente fazer esse tipo de trabalho mais sistêmico, que tem uma visão um pouco mais aprofundada, para a gente poder entrar nessas ordens, aonde esse sistema está desequilibrado, a gente vai precisar conviver, a gente vai precisar dialogar, né? Não dá para a gente seguir os modelos de escola aonde esse diálogo ele foi rompido. Teve uma quebra de fluxo aí, né? A gente vai precisar resgatar esse senso de comunidade. Isso a gente vai precisar fazer enquanto comunidade humana. A gente está vivendo esse momento de vida agora, né? Que é esse resgate de senso do comum, do coletivo. Então, dentro da escola, no espaço CRIA, quando chega uma criança, não chega um indivíduo, né? Ele chega dentro de um núcleo, dentro de um sistema dos seus cuidadores, pai, mãe, duas mães, avó. Todo esse sistema chega junto. A gente vai precisar olhar para esse todo para, de fato, a gente conseguir fazer um trabalho mais aprofundado, que a gente realmente consiga entrar e ressignificar essas relações. Senão fica uma prestação de serviço que não faz sentido. A gente já percebeu, né? Tem uma desconexão profunda desse trabalho, né? Então, só trazendo um pouco essa visão sistêmica, como ela se dá dentro dos espaços da escola, né? A gente vai precisar encontrar, e aí a gente já até falou aqui numa das lives, a gente vai voltar a falar sobre esse lugar da comunidade dentro dos espaços escolares, né? Dessa união, ela precisa ser reestabelecida para a gente, de fato, entrar num processo muito mais aprofundado, que é junto com as famílias. Eu trago um dado, Lívia, de que até mais ou menos 1800, né?
A criança, ela convivia com a família até os 7 anos, mais ou menos, né? E depois ela ia, né, se tornar uma mini adulta. Ela transitava entre todos os espaços de trabalho, né, que os adultos frequentavam. Então, não tinha essa separação como tem hoje, né, de forma bem isolada, né, qual é o espaço da criança, é o espaço da escola, né. E aí, ao longo desses anos, que teve, sim, evolução, né, evolução da medicina, evolução do porquê a criança também precisa ter momentos de convívio com os pares, né, mas a gente separou demais essa criança do movimento do fluxo da vida natural dela. E o que a Educação Viva traz, né, é um pouco essa reinserção da criança nesse modelo de aprendizagem do dia a dia, em que não é preciso a criança estar na cadeira, né, não é preciso a criança receber conteúdo dos educadores, não é preciso a criança ser dirigida de forma, né, bem enfática pelos adultos. Então, ela resgata um pouco essa possibilidade de aprendizagem, né, espontânea e natural, que é muito importante, principalmente nessa primeira fase de vida, né? E o que é que a gente faz, né? A gente traz, quando a gente recebe as famílias na escola, né, falando agora um pouco da experiência do Quintal das Crianças, né, a gente traz a família, né, quase como se fosse, o ideal seria trazer ela no mesmo nível de foco, né, que você recebe a criança, você recebe a família. Agora, como a gente está aí na quarentena e as crianças não conseguem ficar na frente do celular, né, na frente da imagem, da tela, o que a gente fez? A gente convidou os pais para fazer essa inversão. Se antes os pais eram um pouco secundários, porque a gente está no dia a dia com as crianças e não consegue nem ter tempo, né, de trabalhar com os pais, agora a gente tem mais possibilidade de trabalhar com as famílias, com os pais. Como é esse trabalho? A gente fazer reuniões com todos, né, para falar sobre temas que estão, né, pegando em casa para todos. A gente fazer reuniões individuais com essas famílias, né, realmente resgatar esse lugar que foi apartado, que foi separado. Por quê? Por que é importante a gente tomar consciência, as escolas olharem para isso? Porque se elas não olharem, a gente vai continuar num movimento de ilusão. Que movimento de ilusão é esse? É de que a família consegue substituir esse lugar de educar as crianças. Antes existia um diálogo, educação doméstica e educação escolar, né? Agora esse diálogo foi um pouco dissolvido, porque a escola terminou recebendo essa educação doméstica, né? E toda a educação está sendo transferida para as escolas, né? E isso é uma transferência, isso é uma substituição. O que é isso pela visão sistêmica? É alguém tentando ocupar o lugar de uma outra pessoa. Sempre que na visão sistêmica, por exemplo, um filho que os pais se separaram, ele tenta ocupar o lugar desse pai, ele se desempodera, ele desempodera esse pai e desempodera todas as relações ali. Então, sempre que a gente ocupa um lugar de uma outra pessoa, a gente desempodera e desequilibra todo o sistema. Então, a escola, de alguma forma, principalmente pelo tempo, sem nem analisar o tipo de escola, mas pelo tempo que a criança passa na escola hoje, que às vezes chega a 10 e 12 horas, ela está num lugar que não é dela. O lugar dela é um lugar de apoio e não um lugar de principal, como agente de educação. E aí o que acontece agora, né? A gente se vê num momento bem perdido, onde a gente acha normal escutar de que as famílias estão em casas perdidas, sem saber o que fazer. A gente escuta isso de um lugar, tirando a parte da compaixão, que é um momento de muito sofrimento, que é um momento em que a gente não estava preparado para isso, mas tirando essa parte da compaixão, a gente escuta isso de um lugar tranquilo, de um lugar normal. E não deveria ser normal a família estar com a sua criança quase que boa parte do tempo, né? Agora é o momento de reequilibrar esse sistema, sim, do agente principal da educação, que é a família, ocupar esse lugar. Porque senão, volta à ideia da ilusão, a gente vai estar enxugando gelo. As crianças vão se comportar, e elas são muito sábias e inteligentes, elas vão se comportar de uma determinada forma na escola, e em casa vão se comportar de uma outra forma. E quando essa escola muda, o que valeu não é o tempo que ela ficou todo na escola. O que valeu é a falta dos pais que ela teve em casa. Então a gente precisa reassumir esse lugar. Esse eu acho que é um ponto bem importante da gente sublinhar, né? Porque eu acho que é para além da educação. A gente naturalizou a não presença.
A gente naturalizou que está tudo bem uma criança ficar 10 horas, 12 horas dentro de um espaço que não é a casa dela. Porque a gente naturalizou trabalhar não sei quanto tempo, porque a gente criou uma estrutura que não está a favor da vida, a gente criou uma estrutura anti-vida. A gente trabalha longe de casa, a gente fica não sei quanto tempo para chegar no trabalho, então tem uma inversão total de papéis, né? Então a gente naturalizou esse lugar onde esse vínculo, essa nutrição do conviver, ele está sendo transferido para a escola, e isso não é possível. O espaço da escola, ele é um espaço maravilhoso de socialização, que o indivíduo ele vai buscar essa tessitura de novas relações. Mas isso só pode ser bem feito, isso só pode ser feito de forma potente se eu tenho a nutrição do meu núcleo familiar. Se eu recebi, se eu sigo recebendo ali uma estrutura dos meus cuidadores. A gente não está falando de pai e mãe necessariamente, né? São as duas referências muito fortes, mas de avô, de vó, de cuidador, de tio, de duas mães, das novas configurações de família. Então, desse núcleo familiar, quando eu tenho isso bem nutrido, bem estruturado, e aí sim eu vou para a escola tecer novas relações. Não dá para as famílias transferirem isso para a escola e achar que vai ficar tudo bem. Vai ter consequências, né? Acho que a gente está num momento onde a gente deu uma pausa. Eu tenho escutado muito as pessoas falar, não, o mundo parou. Gente, o mundo não parou. O planeta está aí pulsando, se regenerando. O que foi preciso dar uma pausa nos humanos. A gente está pausado. E eu acho que essa pausa é muito importante para a gente poder refletir o sistema de vida que a gente está vivendo, que na minha visão não é um sistema de vida, é um sistema anti-vida. É um sistema onde a gente não sabe o que a gente come, a gente não sabe do tipo de relação que a gente... É uma distração da civilidade, né? A gente está o tempo inteiro distraído. É o computador, é o celular, é tudo para fora, né? Eu acho que é um movimento agora, e isso é um pilar da educação viva, é esse momento onde a gente vai precisar parar e olhar para dentro. Não tem outro caminho. Eu não consigo ver outro caminho senão esse lugar que a gente vai precisar se observar. A gente vai precisar construir intimidade com a nossa casa interna. Vai precisar se reconectar. Então, eu acho que essa pausa para a gente poder entender o que a gente estava fazendo com os nossos filhos. Eu tenho conversado com muitas mães de outras escolas, né? E esses dias eu estava falando com uma amiga e ela falou... Gente, eu estava tendo a aula, assistindo a aula junto com meu filho, eu fiquei assim, para que eles estudam isso? As pessoas não interagiam nem com aquilo que os filhos estavam aprendendo, e aí estão se dando conta de que não cabe mais isso, não dá mais, né? O aprendizado ele é tão maravilhoso, mas ele precisa estar conectado com o interesse da criança, para ter entusiasmo, né? Para estar a serviço da vida, do conhecimento, que faz sentido, senão... é qualquer coisa. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo é incrível para que a gente possa realmente parar e olhar. E não é olhar para fora, gente. Não é olhar para fora. Não tem mundo de fora, tem mundo de dentro. É o momento da gente parar e olhar para essa casa interna. A gente vai precisar crescer para dentro. Precisa ter crescimento para dentro para a gente poder entender essa potência, entender o que faz sentido para mim para eu poder ir para fora. Senão a gente vai seguir na distração. Me veio uma outra coisa, Lívia, que é a relação da lei de pertencimento, né? Um pouco que eu trouxe com a educação viva, né? Quer dizer, a gente está buscando pertencer aí, né? nas lives, nos Instagrams, no grupo, né? Virtual. E antes estávamos buscando pertencer de alguma forma ali naquele trabalho, né? E esse pertencimento original, ele não está em nenhum outro lugar que não seja a família. E não é à toa que a gente está sendo obrigado agora, né, a olhar para esse lugar, né? Qual é a minha casa? E a minha casa, ela não é só a família, porque a família ela vai fazer mais rápido esse movimento da gente ter que se voltar para dentro. Se eu estou ali em contato, né, frequente com a minha esposa, né, com os meus filhos, eu não tenho saída. Ou eu enlouqueço, que é o que está acontecendo, ou eu vou para dentro, né? Então, a gente está num momento aí de um ponto de virada, né? E aí, Lívia, pode ser bacana a gente trazer um pouco sobre as novas configurações, né, da família.
que a gente tem observado, né? Que esse lugar pela constelação familiar, só retornando um pouco o conceito, a mãe é aquela que traz a criança para a vida e o pai é aquele que empurra a criança para o mundo. Então, esse é o lugar original da mãe e esse é o lugar original do pai. Esse empurrar para o mundo tem a ver aí, né, com uma certa força que é colocada, com uma certa ação, com uma certa coragem, né, que é mais ou menos o lugar masculino anterior, que era aquele que trazia um pouco mais de ordem, de limites, né, para as crianças. E o lugar da mãe era o lugar de proteção, de nutrição. E nessas novas configurações, em que, né, o pai perde esse lugar e a mãe perde esse lugar, e hoje se tem, né, muito a ideia da mãe solteira, né, que a gente pode falar um pouco sobre isso. Como é que fica esse lugar do pai e da mãe diante da criança? Do que a criança precisa ali? Né? E aí, só retomando, o lugar da criança, né, ele deve ser sempre menor do que o dos pais. Ele deve ser sempre um lugar de me guie, pai e mãe. Me guie porque eu amo vocês. E porque eu amo vocês, eu confio em vocês e eu sigo vocês. Então a autoridade para a criança vem a partir do amor. E não a partir de qualquer outra ideia que a gente tem. Ela segue os pais porque ela ama os pais. Esse é o lugar da criança. Não, a autoridade não deve ser a base de troca, não deve ser a base de manipulação, não deve ser a base de nenhum desses artifícios que a gente está acostumado a usar. Então a criança precisa ir para esse lugar dela dentro da família. Vou passar a palavra, depois eu falo mais. Eu acho que para uma criança ocupar o lugar dela, os pais precisam ocupar o lugar deles, né? Acho que tem uma inversão muito grande tem uma dificuldade muito grande de assumir a autoridade. A gente está vivendo uma sociedade onde a gente tem muito medo de crescer. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de envelhecer. E crescer e assumir esse lugar de adulto é ter responsabilidade. É ser convocado para esse lugar de responsabilidade, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: somos adultos infantilizados adultizando as crianças. Então, eu acho que é esse lugar de transferência, né? Se eu, enquanto mãe, não assumo o meu lugar de adulto, o meu filho não está liberado para ser criança. E aí ele vai precisar ficar cuidando de assunto de adulto. Ou então eu projeto no meu filho o que ficou faltando na minha história. E aí a gente vai voltar de novo para o ponto onde precisamos nos olhar. Porque eu vejo muitos casais, né, que estão ali numa briga infantil de quem dá a última palavra, de quem tem razão, porque estão ali buscando reconhecimento no outro, estão projetando as suas faltas no outro. Então, se eu não cuido da minha criança, se eu não cuido da minha história, se eu não observo para poder me curar, para poder olhar para isso, eu vou transferir isso para frente. E aí eu vou ter meu filho e vou projetar isso tudo nele. Então, é esse lugar de a gente reorganizar os sistemas. E quando um sai fora do seu lugar, todo mundo sai fora do lugar. Então, para que meu filho possa ocupar o espaço dele, eu preciso estar num bom lugar enquanto filha dos meus pais, para que eu realmente possa ocupar o meu lugar de adulto e meu lugar de responsável para essa criança, de responsabilidade, né? A gente atende muitas famílias, né? E uma coisa que eu noto muito é uma dificuldade de assumir responsabilidade. Porque o adulto, quando ele é convocado, ele está preparado para assumir responsabilidade. A criança não. A criança ela não está aqui para ser responsável, ela está aqui para fluir, ela está aqui para ser cuidada, ela está aqui para ser guiada. Então ela se sente segura quando ela olha e fala: ah, ufa, tem alguém, estão me vendo, estão aqui, tem alguém que está me cuidando. Se eu olho e falo: ei, uma outra criança que está me cuidando, porque as crianças elas sacam, né? Elas leem as entrelinhas, né? Elas estão vendo. Então esses adultos eles precisam realmente estar no papel de adulto. E para isso a gente vai precisar de novo. E por isso esses espaços tão importantes dentro dos núcleos das escolas, para que a gente possa aprofundar e falar: epa, então tá, eu estou vendo isso aqui com o seu filho, mas vamos entender aqui
os processos de separação. Quantas vezes eu vejo no CRIA crianças que estão tendo que resolver a separação do pai e da mãe, porque os dois não conseguem se entender, porque estão ali presos nas suas infantilidades, né? Então, acho que esse lugar da criança, ele só é possível se os pais pegam o bastão e ocupam os seus espaços, né? E isso muito importante entre eles, que um não menospreze o outro, porque não tem um lugar de menor ou maior, não tem um lugar de menos ou mais, né? Tem um lugar de duas pessoas que estão ali para prover a vida, que estão ali para fazer com que esse fluxo de vida possa seguir por eles. Então, esse lugar da gente poder começar a encontrar um diálogo mais harmônico também entre esses casais, independente das configurações que vão se desdobrar, né? Se vai ser um casal para o resto da vida, mas vão ser pais. Para aquela criança, perante aquela criança, vai ser sempre mamãe e papai. E essa referência é a referência que você vai levar para o resto da vida. Então, para mim, é um tema que me toca muito, né? Eu acho desse lugar que a gente está sendo convocado para ser adulto. A gente precisa realmente crescer. Tem uma coisa bacana, Lívia, que falaram aqui, e muito medo, foi a Paulinha Albuquerque, e muito medo de não ser amado. E para mim, Paulinha, esse é o ponto que eu cheguei de maior origem dessa dinâmica de desordem que a gente está, que é o que a Lívia trouxe, né? Que ela está falando aí dessa chave para a gente restabelecer esse equilíbrio, essa harmonia das famílias. Qual seria a chave? A gente restabelecer a nossa harmonia com a nossa família de origem. Então, pai ou mãe precisa restabelecer o seu lugar de filho com o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque enquanto ele não restabelece esse lugar de filho, o que é que eu estou chamando de restabelecer esse lugar de filho? Que é quem alguém colocou aí embaixo, quando tomamos o nosso pai e a nossa mãe. Essa é uma linguagem da constelação familiar, vou explicar um pouco para vocês entenderem. O que significa tomar esse pai e essa mãe? Significa você honrar a eles absolutamente, né, por tudo que eles fizeram a você. Significa a gente parar a partir de uma idealização de pai ou mãe que a gente gostaria de ter tido, né, a gente abandonar essa idealização e honrar a eles pelo que eles foram. Por quê? Porque para a constelação e para a visão sistêmica, eles nos deram o nosso maior presente, que é a vida. E aí eu vou trazer algo bem provocante, bem forte, que é o seguinte. Para a constelação, se um pai ou uma mãe pega o seu filho e dá ao filho e bota numa lata de lixo, isso foi o suficiente para aquela criança. Não é esse pai ou essa mãe, ele não está em dívida em nada com esse filho. Olha que loucura, que absurdo. O que essa ideia traz para a gente? De que todo o resto que a gente recebe, além da vida, é um bônus. E esse bônus, a gente passa toda a nossa vida criticando ele. E querendo que eles dessem outras coisas que eles não deram. A gente não sabe receber toda a educação, todo o processo que a gente teve como um bônus. A gente exige. É a mesma relação que a gente tem com a herança, quando a gente quer receber uma herança. Por que é tão difícil os problemas com a herança? Porque a gente tem a expectativa e a gente tem a ideia de que a herança é uma exigência nossa e não um presente que a gente recebe. É como se fosse de direito. A herança não é de direito, a herança é um presente que a gente recebe. Da mesma forma, a educação que a gente recebeu de nossos pais. Ela não é de direito, ela é um presente que a gente recebeu de nossos pais. Então, em primeiro lugar, a gente precisa sair desse lugar de criticar os nossos pais. Porque quando a gente critica eles, a gente está aqui, ó, acima deles. E quando eu estou acima de meus pais, o que é que acontece? Toda desordem. Quando eu estou nessa desordem, o que é que acontece? Eu não recebo a força que vem deles. Então, existe uma força simbólica, inconsciente, familiar, que atravessa gerações para chegar até você que está vivo. Se você não baixa a sua cabeça de honra para o seu pai ou sua mãe, você não vai receber essa força. Se você não recebe essa força, você não tem força para ir para a vida. A vida fica limitada. Fica pouco potente. Então, primeiro, a gente precisa baixar essa cabeça de verdade no nosso coração. A gente precisa dar o lugar que eles merecem, que é o lugar de honra, por tudo que pela nossa vida e por todo o bônus, independente de qualquer que seja que a gente recebeu.
Eu queria fazer um adendo na sua fala, que é, quando a gente fala tomar o pai e mãe, é tomar por inteiro, né? É tomar por todas as partes. Porque o que acontece é que a gente só quer tomar a parte boa. A gente só quer tomar aquilo que é bom. Mas o que é desafiador, não, às vezes a gente quer excluir e não dá. Nós somos feitos de muitas partes, de luz e sombra. E com pai e mãe também é assim. A gente precisa lembrar que pai e mãe também foram filhos. Também passaram pelo que a gente passou. Então, quando a gente fica adulto, é mais fácil a gente conseguir enxergar isso com mais clareza. Quando a gente é criança, não. Quando a gente é criança, a criança ela tem, por natureza, esse lugar de receptor. Ela precisa, né? Ela está sempre querendo mais. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai ganhando ferramenta para poder olhar para esse pai, para essa mãe, e tomar por inteiro, entender que aquilo que, como foi desenrolado ali a minha vida, foi o melhor que eles puderam fazer, foi o que foi possível. E aí eu acho que tem uma coisa da constelação que eu acho que é uma ferramenta que eu acho que me tocou tanto, que eu acho que é esse poder de contar de novo, de ter uma nova narrativa. Né? Às vezes a família, os amigos, as pessoas que viveram com a gente contam fatos da nossa vida, ou a gente, enquanto criança, para poder sobreviver, ou como aquilo nos atravessou, a gente conta uma história. E aí a gente segue a vida inteira carregando essa história, ela fica ali registrada com aquela percepção, né? Com aquela perspectiva. E aí quando a gente vai olhando para isso, ampliando um pouco a nossa visão, e aí a constelação ela traz essa ferramenta, ela traz essa possibilidade de você narrar de novo, de você ter uma nova narrativa daquele fato, ampliando um pouco, né? E aí você tira aquele fato que estava cristalizado e que de alguma maneira vai criando os emaranhamentos e vai criando essa trava de você ir para a vida e você vai liberando. Porque tudo que a gente coloca no coração, tudo que a gente encontra um bom lugar, por mais difícil que tenha sido ter vivido aquilo, né? Mas quando você encontra um bom lugar para aquilo, que você tem uma lente que te possibilita uma visão mais positiva, né? Então, uma pessoa que passou algo muito difícil, olha que lindo, ela passou, olha que coragem que ela teve, ela conseguiu atravessar. Então, isso deu resiliência, isso deu força para ela. Quando a gente começa a trazer essas lentes mais positivas, a gente desarma, a gente libera. E aí, com isso, eu libero o fluxo de amor de novo. O fluxo de vida volta a fluir. Então, eu acho que trazer esse lugar de tomar pai e mãe, é esse lugar que a gente vai precisar tomar por inteiro. Todas as partes. Aí a gente consegue realmente ganhar essa força de caminho para frente. Mas enquanto eu só quero tomar só uma parte, eu só quero ficar com o que é bom, não é possível. E aí a gente fica nesse lugar atado e na crítica, e na falta, na escassez. E a gente fica emaranhado aí nesse bolo, né? Então, acho que quando a gente toma por inteiro, a gente libera, a gente aceita, a gente assenta. E a gente percebe que com muita compaixão, eles fizeram o melhor que foi possível para eles, né? E aí, com isso, a gente se empatiza mais com a humanidade. E quando a gente é pai e mãe, a gente vai perceber, né, que a gente está aqui o tempo inteiro numa experimentação da vida. A gente está aqui experimentando, né? A gente está fazendo o melhor que eu, todos os dias, olho e fico aqui no meu mantra, que eu possa fazer o melhor para os meus filhos, né? E o melhor para os meus filhos é ser completamente verdadeira para eles. Mas se isso vai ser suficiente, como eles vão tomar isso não tem o controle, né? E aí, Lívia, entra o ponto, né, de como a gente não está liberando esse fluxo, né? E a gente tem ainda essa relação com os nossos pais, né, ainda complicadas, a gente fica com medo das crianças, dos filhos, não amarem a gente. Por quê? Porque o nosso amor está bloqueado com os nossos pais. Então, se está bloqueado para cima, está bloqueado para baixo também. Então, eu passo a me relacionar com o meu filho, com a minha filha, com as crianças, de um lugar com medo de que eu preciso da aceitação dele, né, para, de alguma forma, sentir esse amor, né? Eu preciso dele para me sentir como um pai, né? E aí é nesse momento em que a gente provoca essa desordem.
em que o seu lugar, enquanto pai, enquanto mãe, não é necessário nenhuma aceitação dele para te colocar nesse lugar. Esse lugar já é seu de origem. E isso precisa ser restabelecido a partir da família original, né? Quando a gente sai dessa dinâmica, né, a gente consegue, por exemplo, usar o nosso lugar de autoridade diante das crianças. Porque a gente jogou fora o autoritarismo lá dos nossos avós e jogou fora junto a autoridade, né? E aí a gente está indo, a polarização que a gente está indo é para permissividade agora. E a gente precisa, não, Sim. peraí, tinha alguma coisa útil, né, na época dos nossos avós, em que os lugares eram muito claros. Por exemplo, você entra numa casa hoje, você vê que a sala inteira da casa é tomada pela criança. Você não tem, é difícil você encontrar coisas, por exemplo, que as crianças não possam mexer, que coisas de vidro que vão quebrar, né? E por aí vai. É difícil você encontrar, às vezes, local de social mesmo dos pais, de receber outros amigos e tal, porque a criança tomou todo o lugar nessa casa. Se a criança toma o lugar na casa, simbolicamente ela está tomando o lugar da família. E aí é o que você falou antes, né? É muito perigoso ela estar nesse lugar porque ela não pode assumir a responsabilidade desse lugar. Então os pais perguntam, para onde é Sim. que a gente vai, meu filho, no final de semana? Onde é que a gente vai agora? Né? O que você quer fazer? O que você quer comer? A gente está dando escolhas, poder de escolhas demais para as crianças e é algo que elas não podem arcar com essa responsabilidade. E é pesado para elas. É pesado e confuso para elas. O que é diferente de quando a gente inclui as crianças na rotina, né? Autonomia não é algo que você dá, é uma conquista, né? Então, dentro da nossa casa, quando a gente faz acordos, quando a gente estabelece, olha, aqui, esse pedaço aqui, você dá conta de cuidar. Então, esse pedaço aqui é seu. Agora, esse aqui é coletivo, é nosso. Então, acho que tem um lugar que a gente precisa ter muito cuidado com essa autonomia que a gente dá para uma criança e dessa confusão. São perguntas que a gente faz que não, eles não têm poder de resposta, né? E aí, com isso também, eles entendem, porque muitas das vezes gera uma confusão na cabecinha deles, né? Você quer visitar a vovó? É uma pergunta ou não? Porque se não é uma pergunta, não pode ser feita por uma pergunta. A gente vai visitar a vovó, né? Eu acho que incluir eles no que eles podem ter autonomia de decidir dar para eles esse lugar de segurança de que tem alguém que é maior que eu, que é responsável sobre o todo, e eu, pequeno, sou responsável por uma fração pequena daquilo que eu dou conta para mim. Então então no final de semana a gente vai para tal lugar e vocês podem escolher o que a gente vai, sei lá, assistir o filme vocês escolhem. Precisa ter um pouquinho, as crianças elas precisam ter um pouco de segurança, de saberem que elas não são responsáveis por coisas que elas não têm como. Não dá para elas tomarem essa responsabilidade, né? Então, acho que isso que a gente está falando aqui é bem importante trazer para as famílias, né? Esse lugar de extremismo, de uma permissividade total, onde as crianças ficam com muito medo. Elas se sentem muito inseguras, porque não tem ninguém olhando. E aí elas precisam decidir coisas que elas não têm como decidir, né? E aí isso não gera confiança na vida. Eu não posso confiar na vida se eu não posso confiar nos meus pais, se eu não posso confiar em quem está aqui me sustentando. Eu preciso de sustentação para poder voar. Mas quando a gente chega aqui, quando a gente precisa de um ninho, com alguém que está ali olhando para coisas que eu não tenho que olhar agora. Para quando eu for voar, eu ter segurança, para quando eu tiver que olhar para coisas, eu tô bom. Eu tive isso, né? Eu aprendi, eu tomei isso, eu me nutri disso, então agora eu dou conta de fazer. Tem uma metáfora, Lívia, que eu trago, que imagine você tá indo escalar, né, pela primeira vez. E aí o mais experiente, o seu professor vai na frente, né, vai abrindo o caminho na rocha, e ele vai, né, colocando a corda para você subir atrás, mesmo se você cair, você tem a corda. E o que a gente está fazendo com as crianças? Botando ela na frente, em um lugar em que elas nunca foram. Né? Isso de uma forma simbólica, tá, gente? De uma forma simbólica, de uma forma caricaturada, mas é o que a gente está fazendo com as crianças. Né? Colocando a escola nesse jogo, né, eu trago muito a metáfora de pais separados que estão brigados.
A escola de um lado, a família de outro, o pai e a mãe. Aí o pai fala, aí a criança pede uma coisa para o pai, aí o pai fala, meu filho, vá, eu não sei se eu posso fazer isso. Aí o filho vai dizer, mamãe deixou. Mentira que a mãe não deixou. Ele vai lá e faz. Aí a mesma coisa ele faz com a escola. Porque minha mãe deixa. Estou trazendo de uma forma caricatural novamente, né? Mas o que acontece? A criança não está sendo educada de nenhuma forma, está sendo educada pelas duas, mas são duas instâncias, são dois agentes que não estão congruindo, que não estão se relacionando, que não estão atentos ao que está acontecendo um com o outro. E nisso a criança vai crescendo por si mesma, vai crescendo de forma insegura. E esse crescimento de forma insegura gera todas as consequências que a gente está vendo aí. Né? Jovens cada vez mais se automutilando, entrando em depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, e por aí vai. São várias consequências negativas, né, que as crianças estão pagando um preço alto por essa desestruturação familiar, que a gente precisa restabelecer essa ordem. A gente já chegou aí num tempo, Lívia pode trazer mais coisas, mas a gente chegou num tempo aí de perguntas. Então, por favor, perguntem, tá? Para a gente poder responder. Tem uma pergunta ali, Lívia, que veio sobre isso deveria ser, então, matéria escolar. Eu digo para você, olha, eu discordo. Primeiro porque isso primeiro precisa vir para os pais, né? E segundo porque o processo vivo de aprendizagem, ele não é através de conteúdo e através de matéria, né? Ele é o conhecimento ali exposto, né? E a criança tem toda a liberdade para buscar os seus conhecimentos. Então, na minha visão hoje, a escola deveria ser um lugar terapêutico para os adultos e um lugar de brincar para as crianças. É assim como a escola deveria ser. Por quê? Porque as famílias precisam de apoio. Elas estão realmente perdidas. E as escolas também estão perdidas, mas elas pelo menos estão tendo mais vivência com as crianças. Então, uma saída para essa desestruturação seria a gente transformar essa escola, abrir as portas dessa escola para os pais de forma terapêutica. Sim. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim. Eu acho que é matéria de escola, mas é porque, na verdade, deveria ser matéria de vida. O que a gente faz nas escolas vivas e conscientes é manter essas crianças conectadas com elas, que elas possam se perceberem, que elas possam estar ali vivendo, não vivendo essa desconexão. Porque quando eu estou conectada comigo, quando eu estou me investigando, quando eu tenho intimidade comigo, eu me dou conta desses processos. Então, na verdade, isso é matéria de vida. Né? Eu acho que acho que é um gancho até para falar uma coisa que eu acho importante de não passar abatido dessas projeções, que é assim, quando a gente não se observa, a gente projeta nos nossos filhos as nossas frustrações, as nossas idealizações, a gente projeta nos nossos filhos o que meu pai projetou em mim. Então, isso vai gerando na criança uma desconexão muito grande. Né? A gente, dentro da escola, numa escola viva, a gente está o tempo inteiro atento a esse não direcionar o caminho da criança, né? Porque elas possam estar conectadas com o seu sentir. Porque todo mundo, todos nós, a gente veio com algo para manifestar, e é algo inaugural. Não é algo que eu posso dizer o que deve ser feito. Então, se eu libero meu filho para ele vir e manifestar a potência dele inaugural, é maravilhoso. Mas isso eu preciso estar afastada, silenciada, para eu não falar, nossa, a minha família, todo mundo é médico, esse menino nasceu para ser médico. E aí o cara vai e fica já confuso. Mas olha como ele é bom, mas o que dá dinheiro mesmo é ser engenheiro. Então vamos fazer aqui algo para o cara ser engenheiro, né? Tem uma metáfora que eu gosto muito, que é uma semente de manga, por exemplo, ela tem todo o potencial de quê? Mangueira. Então, se a gente planta ela na terra e a gente acompanha, a gente cuida, ela vai florescer e vai dar o quê? Mangueira. Não tem dúvida. Tá ali a essência, potencial de vida. Agora, se eu planto lá a manga, a semente de manga, e aí eu fico, mas será que é manga mesmo?
Ai, podia dar pitanga, né? Mas jabuticaba que é bom. Aí eu tiro da onde eu plantei e coloco em outro lugar. Ah, mas eu acho que eu vou pôr um adubo aqui para ver se... Porque me falaram que laranja é muito bom. É isso que a gente faz com as crianças. E aí eles começam a ficar muito desconectados. Se a gente deixa os caras... Vamos lembrar a frase aqui da Ângela, da Rede de Educação Viva e Consciente. Deixa as crianças em paz. Se a gente deixa os caras, eles vão manifestar a potência inaugural deles. E isso tem muito a ver com esse lugar da constelação de que quando eu não me cuido, quando eu não resolvo as minhas questões com meu pai, com a minha mãe, eu vou projetar essas frustrações, eu vou projetar essa idealização, eu vou projetar esse lugar de pertencimento que eu acho que meu pai gostaria que eu fosse nos meus filhos. Então, essa atenção que a gente precisa ter, dessa não transferência, dessa não projeção, é muito grande para a gente poder criar uma sociedade liberada para ser quem é, para a gente não ficar... Olha quanto tempo a gente está perdendo, gente, de vida, com todo mundo. Ai, qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Uma desconexão muito grande, porque a gente ouviu a vida inteira o que a gente deveria ser, mas a gente já sabe. Tem uma inteligência que está aqui dentro. A gente vai precisar fazer esse exercício de centramento para a gente poder se conectar com essa força, com essa potência, que é uma potência que todo mundo tem. E que ela é única, não dá. André e Lívia, cada um na sua potência. Não dá para eu ser o André, não dá para eu querer ser uma coisa que eu não nasci para ser. E como é maravilhoso quando a gente ocupa o nosso lugar. Né? Quando a gente coloca um sapato muito apertado, machuca o pé. Quando é muito grande, a gente não consegue andar. Quando é confortável, a gente consegue caminhar. Acho que estar no seu lugar é esse lugar de conforto para poder ser o que eu vim manifestar aqui. Tem uma pergunta, Lívia. Vocês constelam as crianças ou os pais das famílias na escola? Como funciona isso? Não, a gente não constela criança, né? A gente constela adulto. Criança a gente não constela. Então, no CRIA, a gente trabalha com a constelação com a equipe. Eu trabalho fazendo alguns exercícios, algumas constelações, e a gente trabalha pontualmente com algumas famílias. Às vezes eu faço um evento aberto, e quem quiser vai, e às vezes eu faço um convite específico para uma família ou para um membro da família para a gente fazer uma constelação sobre um tema que está atravessando a criança, ou ele, ou a família. Sim. Então, no Quintal das Crianças é a mesma coisa, né? Em Salvador, o CRIA está no Rio, e a gente também... na verdade, a constelação ela não é para ser feita, né, com criança, ela é só para ser feita com adulto. E os pais, a gente faz constelações abertas, né? Mas o quórum é muito pequeno dessas famílias, né? Vem gente mais de fora do que os pais das nossas escolas. Tem outra pergunta aqui. Mas casos de abandono e abuso, a criança não absorve a culpa e responsabilidade desses pais se estes não assumirem as suas falhas? Então, se os pais não... você não precisa assumir algo que o outro não está assumindo. Né? A criança... Você entendeu, Lívia? Eu estou tentando entender, mas... Então vai lá. Olha, depende muito, né? A gente teria que conversar um pouco mais para poder entender essa pergunta. Mas muitas vezes, se alguém não assume algo, se tem algo que é não dito, muitas vezes eu posso sim pegar essa culpa para mim, né? Isso é uma transferência de responsabilidade. Na constelação é muito comum, né? E a gente faz muito exercício onde a gente devolve para o outro aquilo que não é meu. Às vezes eu passo a vida inteira carregando um peso que não é meu, né? Então a gente vai devolver ali, mamãe, você fica com isso aqui é seu, isso aqui eu não posso mais carregar. Porque por amor, as crianças vão fazer esse movimento de assumir, de cuidar, de dar conta de coisas que às vezes uma mãe e um pai não são capazes de olhar, por inúmeros motivos, né? Então, às vezes, algo que atravessa uma pessoa é tão forte que ela não consegue ter ferramenta para poder olhar para aquilo, né? E aí, se ninguém está olhando, alguém vai cuidar. E, geralmente, as crianças fazem esse movimento. Por amor, elas vão cuidar de algo que não são delas. Então, isso pode, sim, acontecer. E é um trabalho que a gente faz recorrentemente, né? Desse lugar de devolver para
para pai, devolver para mãe, devolver para quem seja ali uma culpa ou algo, uma responsabilidade que por algum motivo essa pessoa naquele momento não pôde pegar, e aí por amor essa criança vai e pega essa culpa, essa responsabilidade. Isso. E só acrescentando, de que esse pai ou essa mãe não precisa necessariamente assumir para você devolver. Então você pode devolver, se você percebe, né, que você está pegando algum peso que não é seu, você simbolicamente, né, você devolve esse peso. E você também pode fazer isso como um exercício em casa. Você pode colocar uma caneta, né, na sua frente e que essa caneta simboliza o seu pai e a sua mãe e você passa uma almofada para essa caneta, por exemplo, né? Isso mesmo que sem ter o conhecimento da constelação, né, mesmo sem estar no contexto ali de alguém que esteja guiando, já vai provocar algumas alterações, tanto na relação que você tem com esse pai e na sua mãe, quanto na força que você precisa receber desse pai e da sua mãe para seguir com a sua vida. Então, não há essa preocupação do outro ter que assumir. A grande questão é a gente não pegar o que não é nosso, independente se o outro vai assumir ou não. Sim. Aí tem outra coisa aqui, mas tem as relações em que os pais se habituam a estarem no lugar de filhos. E os filhos se sentem responsáveis por esses pais. Aí crescem Sim. e fica difícil a relação de respeito para com esses pais. Sim, é o que a gente já falou um pouquinho, né? Se esse pai, essa mãe, se esse cuidador, ele não assume esse lugar de responsabilidade, ou se ele ficou numa falta muito grande com seus pais, ele vai projetar essa falta no companheiro, no filho, e aí esse filho vai ocupar o lugar do pai. E aí é um desequilíbrio muito grande. Essa criança ela vai ter que assumir coisas que esse pai não dá conta de assumir. E aí, porque esse pai ele ainda está num lugar pequeno, num lugar infantil, né? Então tem uma transferência, uma inversão de papéis. E aí é o exemplo que você deu antes, né? Meu pai está aqui, eu estou aqui. Se isso aqui acontece, gera um desequilíbrio muito grande. E aí tem todo esse afrontamento, esse não reconhecimento, esse não respeito, essa dificuldade que essa criança vai ter perante a autoridade. E isso tem consequências no desenrolar da vida dela, né? Vai ter muita dificuldade com autoridade, de colocar sua autoridade, de assumir responsabilidade, de ter autoridade, de ver pessoas com referências de autoridade, porque essa representação de pai e mãe, que é essa maior representação que a gente vai ter na nossa vida de autoridade, de alguém que está ali maior sobre nós, quando isso não se estabelece, isso gera muito ruído, isso gera muito... tem consequências, né? E... Bé, sim. Só para a gente cuidar do tempo, está faltando mais ou menos 4 minutos, acho que a gente pode fechar. Você queria também trazer uma coisa, e aí eu queria sugerir da gente fechar com um exercício bem simplesinho, para a gente sentir essa potência do que é estar no nosso lugar. Sim, vamos lá. Eu queria só trazer, né, de que amanhã a gente segue, né, o nosso tema amanhã vai ser da paternidade viva e consciente, né, com 2 pais aí, vamos ter um assunto bem bacana, né, sobre essa questão do masculino, que tem a ver com um pouco com o que a gente está trazendo, né, desse lugar do masculino. E eu estou abrindo um grupo terapêutico de pais e mães nesse momento da quarentena, né, é um grupo pequeno, de 12 pessoas no máximo, ainda tem vagas, certo? É um grupo vivencial, onde a gente vai trazer os desafios de casa e eu vou mediar essas interações, né? Para a gente se apoiar, porque às vezes um desafio de uma casa é o desafio de outra e há um aproveitamento muito grande dessa dinâmica, né, do grupo. Então sejam muito bem-vindos, mais informações estão lá no Instagram da Rede Viva, no nosso Instagram da Escola Quintal das Crianças, né? Ou no meu Instagram pessoal, educador André Garcês, com Z no final. Vou escrever aqui para vocês verem. E eu queria só trazer rapidamente, Lívia, esse ponto que muitas mães trazem, né, de quando a criança cresce sem o pai, né? Quando a mãe é uma mãe solteira e cresce sem o pai. Esse lugar de pai ele precisa ser honrado, mesmo que ele não exista. Né? Ele não pode ser substituído pela mãe, mesmo que ele não exista. A mãe não pode fazer alienação com esse pai, né, do que ele foi, do que ele não foi para essa criança. Esse lugar precisa não é que ele ser... não exista.
Sim, não que ele não exista na presença, né? Porque esse exatamente. pai, ele existe. Isso. Então, é muito importante preservar esse lugar de pai, mesmo que ele não tenha existido na prática, né? Na vivência ali com a criança. Isso é importante para a criança, né? Para a criança crescer com essas duas forças que é necessário para ela ir para a vida dela. Para que ela possa receber esse fluxo das suas linhagens, né? A gente tem linhagem materna e linhagem paterna. Então, para que a gente possa ir com essa força para a vida, para receber essa ancestralidade, tanto de um lado quanto de outro, a gente precisa honrar esses lugares, né? Mesmo que a presença física não foi possível por qualquer motivo. Isso, a gente é Querido, 50% pai e 50% mãe. Né? Isso é reza a lenda que a importante. gente é 100% pai e 100% a mãe. Isso, uma outra perspectiva. Querido, eu queria muito agradecer que eu inaugurei, eu não sou muito do universo das redes sociais, que eu inaugurei aqui com você. Para mim foi um prazer, uma honra. Eu Queria digo agradecer mesmo. todo mundo que acompanhou, me senti muito acompanhada por todo mundo que entrou aqui. Agradecer muito por fazer parte dessa rede de pessoas corajosas, pessoas que têm aí os seus núcleos transformadores internos ativados e o que a gente vem fazendo há muito tempo, que é tecendo esse novo conviver do mundo, que a gente possa espalhar essas sementes por muitos e muitos lugares. Obrigada. Eu também, Lívia. Então não saio ainda, vai ter um exercício agora, tá? Queria agradecer a todos pela participação, né? Por estarem aqui desde o princípio, muitos estão aí, né? Novamente, quem não chegou, né? Eu sou André Gacês, do Quintal das Crianças de Salvador, Lívia Diniz, da Escola Cria do Rio de Janeiro, né? A gente faz parte de uma rede viva e consciente que tem em vários lugares, né, do Brasil e do mundo. Então a gente está fazendo essa série de lives, continue acompanhando a gente, né, no nosso Instagram, certo? E também gratidão por você fazer parte desse momento aqui comigo, Lívia. Jogue duro aí. Vamos lá. Então, eu queria convidar mais um minutinho, não sei nem se a gente vai ter, não sei se isso cai aqui, mas a gente vai tentar. Vamos fechar os olhos, quem puder e quem quiser, é um convite para que a gente possa sentir essa força, essa potência. A gente faz umas 2 inspirações para a gente se dar conta da importância desse ar que está aí tão disponível para a gente, e que quando esse ar entre, ele possa trazer o frescor do amor, da cura, da vida. E a cada expiração, eu deixo ir aquilo que não faz mais sentido, as minhas crenças, as limitações, os padrões. E aí agora eu vou convidar todo mundo a colocar a mão no peito, a sentir essa força, esse pulsar de amor, e que a gente possa se ver pequeno diante dos nossos pais, e que a gente possa ocupar o nosso lugar de grande perante nossos filhos, que cada um aqui possa ter sido beneficiado com um pouco mais de amplitude, de visão, para que possa ocupar o seu espaço no mundo, e que a gente possa agora, nesse momento, hoje, num dia tão simbólico, hoje é o dia da Mãe Terra, que a gente possa emanar todo o amor para essa terra que está sendo regenerada, e que a gente possa se conectar com essa força de regeneração interna, que a gente possa crescer para dentro, meninos. Muito amor.